Olá, você do canal, seja bem-vindo. Hoje, Sexta da Saúde, casos reais. São vídeos que eu subo para o YouTube. Se você está vendo qualquer dia da semana, tá tudo certo. Eu coloco às sextas-feiras no grupo de WhatsApp para as pessoas, para os membros desse grupo. Sexta da Saúde não são casos que eu estudei na minha pós-graduação, são casos reais, não são casos que eu estudei ou que eu vi no curso, situações de clientes meus, mentorados meus, feedback que eles me trazem ou cenas do meu cotidiano que eu trago para vocês para aumentar a saúde, para melhorar a qualidade de vida. Você se interessa por esses assuntos? Vou falar hoje do Lian Kun, de uma prática oriental chinesa que alia o movimento, o exercício físico com a prática de interiorização, ou palavra difícil, de relaxamento, de meditação, mais fácil. Então nós vamos falar do Lian Kun e o que isso tem a ver com a nossa mente, tá ok? Então se você se interessa por esses casos, por esses assuntos, eu vou colocar aqui nesse vídeo, eu vou colocar o nosso grupo do WhatsApp. É um grupo pequeno, mas poderoso, de pessoas muito interessadas em qualidade de vida, saúde, bem-estar, longevidade saudável. Vamos falar então do Lian Kun. O Lian Kun, eu fiz uma colinha aqui, ele foi criado por um chinês, né? Dr. Zhuang Yuanming, nos anos 70. Foi trazido aqui para o Brasil, ele é um médico ortopedista, e ele trouxeram aqui para o Brasil, e ele está muito vinculado ao SUS, né? Ele foi permitido pelo SUS. Como ele é um exercício de movimentos lentos, não exige esforço cardíaco e nem muito esforço muscular, não é um trabalho de força, e também não tem impacto, então ele é bastante voltado para o pessoal da terceira idade e está vinculado ao SUS e aos postos de saúde, podendo ser praticado por qualquer pessoa, tá? Mas ele é principalmente voltado. Esse doutor Zhuang, ele viu que o trabalho que ele fazia enquanto ortopedista lá na China, muitas vezes o cliente voltava. Então ele criou um método para que as pessoas, através de exercícios e movimentos, pudessem prolongar a sua qualidade de vida, fazer uma automassagem diferente. Nós aqui do Ocidente, que nós fazemos exercícios de força, fazemos exercícios de corrida, aeróbico e tal. Na medicina chinesa também tem esse tipo de exercício, mas eles também têm um foco muito grande na energia, na automassagem, na reflexão, na meditação. E é bem isso no Lian Kun. O Lian Kun é uma prática onde nós temos um grupo de pessoas fazendo os exercícios, todos eles em pé. Uma pessoa fica lá na frente de espelho, porque sempre está chegando gente e muitas vezes a pessoa não conhece, então ela precisa ver alguém como referência para poder executar o movimento. E tem sempre uma música de fundo e alguém que vai dizendo o nome do movimento e vai fazer uma contagem de 1 a 8. Depois passa para um segundo movimento e depois para um terceiro, sempre com 8 repetições. Então, basicamente é isso. Um espelho, as pessoas fazendo uma música de fundo, é sempre a mesma música, uma música oriental, naturalmente, não podia ser diferente, ele é chinês, né? E você tem uma música que é relaxante, mas ela tem esse vínculo da parte reflexiva, que muitos de nós aqui no Ocidente a gente acaba perdendo. Então, como é que se funciona? Como é que deveria funcionar no mundo ideal? Todo mundo sincronizado, porque a voz diz Lian Kun em tantos movimentos, movimento do pescoço, 1,
2, 3. Enfim, a pessoa vai falando, não tem uma voz falando, não é uma pessoa, né? Uma gravação vai falando. Então, teoricamente, deveria estar todo mundo sincronizado, mas não acontece isso. Infelizmente, não acontece isso. Por que não acontece isso? Nós vamos chegar lá. Então, você entendeu que é um movimento sincronizado, deveria estar todo mundo junto, porque está seguindo a voz de uma gravação. Além disso, você tem uma pessoa de espelho que está mostrando o movimento. Mas o que acontece? Quando a pessoa está começando, ela não sabe fazer o movimento, então a pessoa levanta uma mão, aí ela levanta a outra, e se atrapalha. É normal isso, faz o movimento errado, com a prática ela vai pegando o jeito, tá tudo certo. O que acontece conosco? A pessoa que está há mais tempo, pratiquei Lian Kun, lembrando que nós estamos falando de casos reais. Eu pratiquei Lian Kun na capital aqui de São Paulo. Ele estava ligado a postos de saúde e no ambiente onde eu trabalhava, então a gente parava um pouquinho o trabalho, ia lá para o pátio, fazia o Lian Kun, depois voltava para o trabalho. É comum isso, pelo menos era comum na época que eu estava lá. Aqui também eu pratico já há alguns anos aqui o Lian Kun, e eu vejo que muitas vezes a nossa mente ela não está sincronizada com o movimento, que é a base do Lian Kun. O Lian Kun não tem ofegância, o Lian Kun não tem força física, é um outro direcionamento. Você tem que estar num momento de reflexão, concentrado no movimento, na respiração. Esse é o objetivo do Lian Kun. Ele trabalha muito as articulações, né? O pescoço, ombros, né? Tem muitos movimentos de ombro e muitos movimentos, né? Muitas articulações, quadril, joelho, enfim, várias articulações. E para cada movimento, que são movimentos lentos, você tem que estar vinculando isso com a sua mente e com a sua respiração. Imagine alguém fazendo o Lian Kun conversando. Então a gente percebe que houve uma desconexão e isso acontece e está tudo certo, está tudo bem, cada um no seu nível. Aqui não é uma crítica, mas a gente muitas vezes, por conhecer já o movimento, muitas vezes a gente faz errado. Por quê? Porque eu mesmo faço a maioria dos movimentos com os olhos fechados, justamente para não me atrapalhar. Então, número 1, 2, 3, eu vou seguindo e esperando o comando para poder ficar a concentração, a atenção plena no seu corpo. Então, eu considero o Lian Kun um exercício meditativo que trabalha a automassagem. Você está sempre se tocando, prestando atenção naquilo que você está fazendo, estar com a mente no movimento. É uma prática meditativa que ajuda nas articulações, um pouco de alongamento, mas é uma prática articular, mas de introspecção, sem impacto e sem ofegância. E o que a gente vê a nossa mente. Fala 1, 2, 3, a pessoa já está no 5, 6. A gente vai vendo a desincronização das pessoas e dos movimentos. A gente percebe que uma distraída dá uns 30, 40, mais de 30 minutos de prática. Uma distraída que você dá, a mente não estava conectada com o movimento. A mente estava pensando na lista do mercado, ou num cliente que você vai atender mais tarde, ou de uma atividade que você tem, de um curso, de algo que você precisa fazer. A mente saiu daquele momento e você se dispersa. Nos demos conta? Volta e traz e concentra, assim como a meditação que a gente aprendeu essa semana. Você fica paradinho e cada vez que a mente dispersa, você puxa a mente de volta através da respiração. Você distraiu,
Percebeu? Respira e traz a sua mente de novo para o seu corpo. A mesma coisa acontece no Lian Kun. Você vai fazer o movimento. Ih, errei o braço, é esse aqui. Opa, a mente está divagando. Concentra no movimento. Enfim, volta, traz a mente através da concentração, da mente atenta, da respiração consciente, técnicas que nós estudamos bem profundamente aqui no nosso programa de Saúde 8. Então, você tem interesse em conhecer as técnicas, procure o Lian Kun na sua cidade, deve existir um grupo de Lian Kun e tenha isso em mente. É um exercício físico, tem articulação, tem algo de alongamento, mas ele é muito mais meditativo, respiração, automassagem e tudo isso. Claro que existe o relacionamento de pessoas que convivem, que se confraternizam. Isso é ótimo, as pessoas saírem de casa, se confraternizarem, estarem juntos numa galera, mas no momento do Lian Kun, foco, concentração, prestar atenção naquilo que está no movimento e a gente vê que a nossa mente dispersa. Muitas vezes, eu, enquanto mentor em saúde, eu posso dizer, mente dispersa por causa da ansiedade. Normalmente ninguém faz o movimento atrasado, sempre faz adiantado. Então, fica essa dica aqui da nossa prática de hoje, dessa semana, mente atenta junto com o movimento numa técnica chamada Lian Kun. Um abraço a todos e você que está no YouTube, não esqueça, dá o like, é importante para mim, é importante que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. Se inscreva no canal, conto com a sua colaboração. Um abraço a todos vocês.